Olá! Nessa aula falaremos sobre os carboidratos ou açúcares, também conhecidos como hidratos de carbono. Quando falamos de uma substância química, uma substância orgânica, a primeira pergunta que vem à nossa cabeça é: para que serve um carboidrato? Para que serve um açúcar? E vamos então nos remeter às funções dessa substância. Os carboidratos têm duas funções. Uma delas, bem conhecida, é a função energética. Essa função pode ser subdividida em dois tipos. Um carboidrato pode ser uma fonte de energia. O que vem a ser uma fonte de energia? É um carboidrato pequeno, um monossacarídeo, que consegue entrar na célula e ser utilizado diretamente por ela. Ou pode ser um carboidrato maior que fica armazenado. Então nós chamamos esse carboidrato de reserva de energia. Reserva de energia. Um exemplo de fonte de energia é a glicose, um carboidrato bastante conhecido. E a reserva de energia no nosso corpo é feita com uma substância chamada glicogênio. Então, as glicoses são unidas e guardadas na forma de glicogênio. Isso acontece no nosso fígado e músculos. A outra função dos carboidratos é uma função estrutural, ou seja, os carboidratos servem para construir estruturas. Um exemplo de carboidrato estrutural é a celulose, que é encontrada na parede de cada uma das células vegetais e é a substância orgânica mais abundante nos vegetais. Os carboidratos são divididos em três grupos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Mono significa unidade, é a menor molécula de carboidrato, é o monossacarídeo. Os disacarídeos são moléculas formadas pela união de dois monossacarídeos, enquanto poli, que significa vários, muitos, é a união de vários monossacarídeos. Os monossacarídeos, ou os carboidratos em geral, quando são ingeridos, eles descem pelo nosso tubo digestivo, passam pelo estômago, chegam no duodeno, no intestino delgado, e vão sendo digeridos. Os disacarídeos e os polissacarídeos precisam virar monossacarídeos para poderem ser absorvidos, ou seja, para saírem do intestino e caírem no nosso sangue. Do sangue, eles vão indo para todas as partes do corpo e chegam às células, onde, em geral, serão usados como fontes de energia. Os monossacarídeos, eles são carboidratos, como a gente viu anteriormente, muito pequenos e que podem entrar diretamente na célula. Dois grupos importantes de monossacarídeos vão ser apresentados agora. As pentoses. Penta significa 5. Nós temos açúcares de 5 carbonos. Então, 5 carbonos, o mesmo número de oxigênio, 5 também, e o dobro de hidrogênios. Os monossacarídeos têm sempre esse padrão de fórmula. A desoxirribose e a ribose são exemplos de pentoses. A desoxirribose, ela forma as moléculas de DNA, que é a substância que dá as características às células ou seres vivos e comanda as atividades celulares. Junto do DNA, para ajudar a conduzir as atividades celulares, existe o RNA, que é feito por ribose. Desoxirribose e ribose são pentoses com função estrutural. Então está aqui um carboidrato de função estrutural. O outro grupo de monossacarídeos importante é o das hexoses. Hexa, 6. Então são 6 carbonos, 6 oxigênios também e o dobro de hidrogênios. O mais conhecido das hexoses, a mais conhecida das hexoses é a glicose. A glicose, ela é encontrada nos vegetais e outros organismos fotossintetizantes. Então, toda a glicose praticamente da natureza é produzida pela fotossíntese. As plantas são, portanto, a fonte primordial de glicose na natureza. A frutose é encontrada nos frutos em geral, os mais doces têm uma quantidade maior de frutose, e a galactose é uma hexose encontrada no leite. Todos esses três têm uma função energética.
função energética. Mais precisamente, todos eles são fontes de energia. A célula pode utilizá-los diretamente para obter energia. Dentre os disacarídeos, destacam-se 3, a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose ela é formada por uma molécula de glicose e outra de frutose. Quando nós comemos o açúcar, nós não conseguimos absorvê-lo direto. Ele tem que ser quebrado através de um processo chamado hidrólise enzimática, que irá quebrar a sacarose, formando glicose e frutose, que nós podemos absorver. Que nós podemos absorver. A lactose, por sua vez, é formada por uma glicose mais uma galactose. Também deve ser digerida. Quando tomamos um copo de leite, a lactose será hidrolisada e virará glicose e galactose, que nós podemos absorver, cair no sangue e ser levado às células para utilizarmos. A maltose é formada por 2 glicoses. As plantas, em geral, têm maltose na sua composição. O terceiro grupo de carboidratos são dos polissacarídeos. Os polissacarídeos eles são formados por vários monossacarídeos, como vimos antes. Aqui nós temos 3 exemplos, o amido, a celulose e o glicogênio. Todos eles são moléculas formadas por muitas glicoses. Se você observar, uma dessas daqui é uma glicose, aqui você tem uma glicose, aqui você tem glicose. Então, a união de várias glicoses formará esses polissacarídeos. O amido é encontrado nos vegetais. Ele é o carboidrato de reserva energética dos vegetais. Reserva energética dos vegetais. Então, quando os vegetais fazem fotossíntese e produzem glicose, uma parte dessa glicose é guardada na forma de amido para ser usado quando a planta precisar. O amido é encontrado em sementes, como do trigo, no milho, que é um fruto, né? na raiz de uma mandioca, na batata. E quando nós fazemos farinhas desses vegetais, as farinhas contêm grandes quantidades de amido. Por isso que o pão, por exemplo, é um alimento rico em amido. O glicogênio é outro exemplo de polissacarídeo. O glicogênio, pessoal, ele é responsável pela reserva energética dos animais, dos animais. Então, os animais, ao se alimentarem de carboidratos, obtêm várias glicoses e as glicoses vão ser unidas e transformadas em moléculas de glicogênio, que vão ser armazenadas no fígado e nos músculos do corpo, para serem utilizados quando o organismo precisar. Então ele vai lá, quebra o glicogênio, transforma de volta em glicoses e usa as glicoses para obtenção de energia. O terceiro polissacarídeo é a celulose. A celulose ela tem uma função diferente dos 2 anteriores. Ela tem função estrutural. Por quê? Porque ela serve para construir a parede celular das células vegetais. Então aqui tem um esqueminha com a parede celular e nós podemos ver aqui na imagem a parede celular aqui da célula vegetal, equivalente a essa do esquema. A função dela é, portanto, estrutural. O último exemplo de polissacarídeo é a quitina. Ela não é formada apenas por monossacarídeos, tem algumas outras substâncias, mas ela é importante porque ela irá formar o exoesqueleto, o esqueleto externo dos artrópodes. Quem são os artrópodes? São aqui os aracnídeos, como o escorpião e aranha, os insetos, como esse pequeno besouro, uma formiga, uma barata, e os crustáceos, como esse caranguejo. Ficamos por aqui.